Mais uma vez, muito bem-vindo ao Mindcast, seu canal de podcasts voltado ao autoconhecimento e expansão de consciência. E hoje fechamos a semana com chave de ouro. Eu vou conversar hoje com a Gabriele Lima, que vai explicar pra gente o que é a medicina germânica. Claro, dentre tudo, na sua história também, contando pra gente como que foi esse movimento de autoconhecimento. Então eu tenho certeza que para você que acompanhar essa live aqui ao vivo ou que for assistir depois de gravado, vai com certeza ter vários insights. Eu vou chamar a Gabriele porque ela já está aqui. Seja muito bem-vinda, Gabriele. É um enorme agradecer imensamente por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vinda. E você que está aqui acompanhando pelo Instagram, sabe que também você pode acompanhar nossas lives pelo YouTube, tá? Oi, Boa Gabriele. noite! Olá! Boa noite. Você me vê e ouve bem, Gabriela? Tudo ótimo aqui para mim, e você? Tudo ótimo, maravilhosa transmissão. Muito obrigado por você ter aceito meu convite. Seja muito bem-vinda, Gabriele. Eu, de um tempo para cá, me conecto com as pessoas no Instagram muito mais pela energia, para ser bem sincero para você. E quando eu conheci o teu trabalho, eu me conectei e falei, nossa, que interessante. E eu vi que você também falava da medicina germânica. Eu falei, acho que eu quero conhecer a história dessa moça. Então, seja muito bem-vinda, Gabriele. Muito bem-vinda mesmo. Gratidão, querida. Eu fiquei muito feliz, Alex, com o teu convite, porque a medicina germânica, ela é relativamente nova. Vou contar para você um pouquinho da história da medicina germânica. É uma história linda, começa com superação. E eu tenho certeza, pelo meu trabalho, pelo trabalho dos meus mentores da medicina germânica, pelos meus colegas, que é possível gerar muitas transformações nas vidas das pessoas, assim como tem gerado na minha todos os dias e das pessoas à minha volta. Que legal, Gabriela. E me fala uma coisa. O autoconhecimento já vem da sua história desde sempre? Teve um momento que você começou? Qual que é a sua história um pouquinho antes? E como que chega o autoconhecimento na tua vida, Gabriele? Então, é uma longa história. Eu tenho 49 anos, então, até os 43, Alex, eu fui uma pessoa que sempre busquei fazer as coisas corretamente, por princípios, por valores, por educação, mas sempre errei muito. Sempre cometi muitos erros, muitas escolhas erradas. Eu falo até, eu sou coautora do livro Terapeutas do Século XXI, dos 2 volumes. No Que primeiro legal. livro, eu falo um pedacinho da minha história, contando que eu tive 40 anos de perdas. Hoje eu compreendo que não foram perdas, mas até eu ter esse autoconhecimento, eu achava que eram perdas. E realmente, né, foram coisas dolorosas, traumáticas, foram muitas, eram muito sucessivamente, muito repetidamente. Isso acontecia na minha vida com muita recorrência. E isso foi acumulando traumas, acumulando dores emocionais. E eu fui vivendo inúmeros episódios de depressão, né, até chegar num buraco, num limbo, onde você não tem mais para onde ir, para baixo você não vai mais, né? Então É é verdade. nesse momento que você acaba tendo que tomar uma decisão. E isso foi depois dos 43 anos. Até então era realmente assim muitas dores, muito sofrimento, era aquele tentar cair, né? Tentar levantar e cair novamente. E cada tombo doía mais, porque caía em cima das mesmas dores, das mesmas cicatrizes, né? Então, foi a partir de 43 anos mesmo que eu comecei a despertar um desejo de mudança na minha vida, né? É, depois, se você quiser, eu posso, se a gente tiver tempo, eu falo um pouquinho dessas perdas. Mas, enfim, hoje eu sorrio falando delas, porque realmente o autoconhecimento me trouxe essa paz, essa leveza, essa cura, porque todos nós temos esses instrumentos de autocura já dentro de nós. E só encontramos através do autoconhecimento, né?
É verdade, Gabriela. Sabe que eu te falei um pouquinho? Quando eu criei o canal aqui, eu coloquei em formato de podcast exatamente para a gente ficar muito tranquilo, sabe? Porque as coisas foram acontecendo de uma forma tão legal e tão natural, e hoje eu vejo que aqui você tem nesse canal um repertório com a história de muitos terapeutas, né? E particularmente eu acho que sim, nós precisamos ter uma formação, né? Que nem eu comecei no coaching, depois fui mentor, mas a verdadeira formação é essa mesmo, né? Então, fica muito à vontade, porque é bem legal até quando você traz, de repente, um antes desse processo, o que você passava, como era desafiador, e de repente o ponto de virada onde você começa a olhar e dar uma nova interpretação para esse movimento. Então, sinta-se muito à vontade, Gabriele. Gratidão. Então, vou me sentir à vontade, vou contar um pedacinho da minha história. Fique à vontade. Muitas pessoas, eu estou vendo que estão entrando aqui, amigos, desejo as boas-vindas e gratidão por estarem aqui conosco. E algumas pessoas já conhecem um pedaço da minha história, porque é tanta história nestas histórias que até eu preciso, às vezes, fazer uma revisão de tudo que eu passei. Mas começou, Alex, com 5 anos, quando o meu pai se suicidou. E o meu pai era o meu ídolo, era tudo para mim, né? Hoje eu lembro dele, mas não lembro da minha mãe até os meus 5 anos. Então, o meu pai era o meu modelo de pessoa. Então, eu comecei perdendo minhas referências ali, quando ele se suicidou. E, novamente, hoje eu falo com um sorriso no rosto, não porque a dor não existe mais da saudade, porque o amor deixou de existir, mas porque eu consegui me curar de tudo isso. A partir daí, foram realmente sequências de perdas materiais, de perder tudo que tinha mesmo, de traições por parte de amigos, de roubarem tudo que eu tinha, de abrir um empreendimento e ser roubada pela melhor amiga, abortos, perdi 2 bebês já bem formados, né? E o último aborto foi um dos motivos da minha virada de chave, né? Porque, como eu te disse, foram quedas, em cima dos mesmos machucados. E aí, gostei ali do comentário, logo vou falar a cura, né? Logo vou falar sobre tudo isso, sobre esse movimento, não vai ser só dor aqui, né? E também, Alex, tive um noivo, né, que ele, quando nós começamos a namorar, aquela paixão, aquela coisa da primeira, né, da primeira semana de namoro, durou 1 semana, porque a gente descobriu que ele tinha uma doença terminal, eu cuidei dele, e ele se foi com 36 anos. Então, assim, realmente foram perdas, né, que são muito difíceis de superar sozinho, né, são muito difíceis de você passar por cima disso e voltar a sorrir, né? E eu tentei sozinha por muito tempo, porque eu era muito sozinha, né? Então, eu percebi assim que cada vez que eu dava algum passo para frente, achando que minha vida ia tomar um rumo certo, é como se Deus dissesse assim, não, minha filha, você ainda não está pronta, vai lá viver mais alguma coisinha aqui, porque eu tenho alguma coisa para a tua história aí, para mudar a tua história. Então, era sempre assim, né? Era um passo para frente e 2 para trás, caindo tombos, um pior do que o outro, somando essas dores, né? E nesses períodos todos, obviamente, eu tive vários episódios de depressão. Em 2 ocasiões, foram mais graves, eu tentei tirar minha própria vida, né? Uma foi com medicamentos e a outra eu tentei, bom, de tudo que eu posso imaginar para que o meu corpo parasse de funcionar, né? Então, realmente eu desejava muito, né, ir para o outro lado. E no meu último episódio de depressão, que foi o mais profundo, que aí eu já estava com 40 anos por aí, que foi quando eu tive a perda do último bebê, eu fui ao fundo do poço e aí eu não desejava mesmo viver, né? Não tinha o que fizessem para mim que me levantasse, que me desse um ânimo. Eu pedia para eu ir para baixo, porque eu ouvia no meu inconsciente uma voz que dizia que eu não ia morrer. E aquilo me dava mais revolta, mais raiva, porque eu não queria mais. Eu estava cansada, estava exausta
E eu não acreditava mais em cura, eu não acreditava mais em sonhos, né? As pessoas perguntavam, Gabi, quais são teus sonhos? Todo mundo pergunta em determinados momentos, né? Ah, um sonho é isso, outro aquilo. E eu dizia com muita convicção que eu não tinha sonhos. Para que sonhar se eu sabia que eu ia perder? Era essa a minha convicção. Ou seja, eu realmente instalei essa informação dentro de mim e eu vivenciava isso sempre, dia após dia. Só que, como eu te falei, né, você se afunda, você cai, você sofre todas as dores, né, inimagináveis, mas chega um ponto que ou eu repeti o processo do meu pai de suicídio, que eu não consegui, né, ou eu tinha que fazer algo, porque vegetar não ia poder. Em algum momento, meu corpo ia pedir comida, ia pedir água, ia pedir alguma coisa, eu ia ter que reagir. E aí, esta voz, né, que uns chamam de Deus, outros chamam de força do universo, outros chamam de subconsciente, depende de cada crença e tá tudo certo, porque é tudo a mesma coisa. Esta energia que não quis que eu fosse para o outro lado, começou a me impulsionar a sair deste buraco. Através de amigas que vinham com mensagens que eu negava, nem lia, mas elas vinham dizendo que estavam orando, através de um emprego novo que surgiu do além, né? Eu nem estava procurando, através de um namorado que começou a me procurar, surgiu e eu não queria, enfim, começou a surgir coisas novas na minha vida, porque eu já não tinha mais espaço para tanta dor. Então, quando não tinha mais para onde ir, não tinha como cavar o buraco mais fundo, o único lugar seria sair. E o universo me fez sair. O universo que eu chamo de Deus, né? Me fez sair. Então, eu já estava na fase de maturação. Chega, minha filha. Eu ainda tive alguns tombos, mas não tão feios. Aí, assim, chega, minha filha, vem aqui agora, que agora a tua vida vai começar a se alinhar. Agora você vai começar a conhecer pessoas novas, você vai começar a conhecer um universo novo. E aí eu encontrei o Reiki, que até hoje eu não sei como o Reiki veio parar na minha vida, eu não lembro. Eu lembro que eu fui até uma moça que disseram que ela fazia Reiki, eu nem sabia o que era e nem acreditava em coisas místicas, mas eu fui. E a partir daquela sessão de Reiki, eu saí de lá de outra forma. Eu entrei de um jeito e saí de outra forma, porque eu não continha o sorriso no cantinho da minha boca, eu já não sorria mais há muito tempo. Eu tentava pisar no chão, tinha que caminhar até chegar em casa e eu não sentia meus pés. Foi uma bomba de energia. Então eu considero assim que o Reiki foi um portal de passagem daquele buraco onde eu estava para uma vida nova. E aí, quando você faz qualquer coisa energética, qualquer coisa que movimente a tua energia para elevar, né, a tua condição que você está, você não consegue mais ficar estagnado. A tua mente começa a se conectar com energias diferentes, superiores, maiores, mais elevadas de onde você está, e aí não tem mais como segurar essa mudança. E foi a partir daí, Alex, que eu comecei a entrar neste mundo interminável das terapias, do autoconhecimento, e hoje estou aqui. Olha, é interessante isso, né? Porque eu acredito mesmo, até eu estava conversando ontem, acho que com a Ariana, na live de ontem, quando eu vou montando a agenda da semana, meio que é aleatório, sabe? Não tem uma estratégia por detrás do tipo, eu vou trazer essa pessoa para encaixar aqui, mas foi tão interessante porque os temas hoje, essa semana eles vieram tão conectados e o que você nos traz hoje literalmente fecha com chave de ouro, até pelo tema mesmo que norteia a nossa live, que é exatamente o que você está falando da cura dos traumas, né? Porque eu acho que o ponto mais difícil, né, Gabriela, é quando a gente está naquela fase que a gente já passa a desacreditar, né, da mudança. Porque isso traz para a gente a sensação de que seja lá qualquer coisa que nós formos fazer, vai meio que quase ser perda de tempo, vai ser em vão, é só mais uma coisa, a gente começa a desacreditar da gente mesmo. E também tem um agravante aqui que talvez você até possa me dizer qual que é a sua visão disso.
Porque, de repente, até o fato de você também tentar o suicídio tem uma modelagem direta com o sentimento do teu pai, né? Sim, sim. Nós acabamos, de certa forma, num momento ou outro, ou sempre na nossa vida, repetindo padrões, repetindo situações, repetindo ações das pessoas que são importantes para nós. É como se a gente quisesse pertencer àquele movimento, como se a gente quisesse ser igual, mostrar, ó, eu tenho alguém, eu não sou sozinha no mundo. Ele não está aqui, mas eu estou igual a ele, né? Eu podia repetir o padrão da minha mãe, mas o meu elo com o meu pai, até a epigenética, ela explica isso, né? Ele era muito forte, o meu elo com o meu pai, então eu repetia realmente, e até hoje, algumas ações, positivas ou negativas, eu me pego repetindo ainda aquele padrão de pertencimento. Gratidão, Ailza, querida. Seja bem. Eu, eu continuo ainda repetindo porque é o inconsciente, né? Isso está nas nossas moléculas, né? Mas a gente pode, graças a Deus, quebrar esses padrões, né? Mas se a gente não tiver o autoconhecimento, o nosso inconsciente vai estar sempre mandando essas informações para nós e a gente acaba agindo, né, instintivamente, muitas vezes. Ô, Gabriel, me diz uma coisa, você falou pra mim que essa parte, quando você conheceu o Reiki, a parte da energia, tudo isso foi bem novo pra você. Isso tem a ver, de alguma certa forma, com alguma crença religiosa, tá? Ressaltando aqui para as pessoas que estão com a gente, honramos e respeitamos todas as religiões e crenças, né? Com certeza. Ou, de repente, era uma coisa só que não tinha vindo pra tua vida ainda. Porque como que foi essa abertura para esse campo de energia, para todo esse universo, literalmente, né? Que faz a gente falar, caraca, não sei nada da vida, tá achando que sabia tudo, né? Exato. Eu já tinha buscado, na verdade, assim, todos esses anos de dores e tal, eu tinha buscado muito conhecer Deus. Eu queria que Deus se apresentasse para mim de alguma forma. Então eu busquei em todas as religiões que apareceram na minha vida, em todas, indiscriminadamente, assim, eu fui em todos, tudo que me diziam, Gabi, vai lá porque você está precisando, vai ser muito bom para você, eu ia, num desespero, né, de sanar aquelas dores, de começar uma vida nova. E o reiki, eu não lembro através de quem que ele chegou, mas eu lembro que eu pensei assim, oh, é mais uma coisa que eu não conheço, então eu vou ir ver qual é que é, né? Eu vou ver se tem algo espiritual, se vai se apresentar um espírito na minha frente materializado, o que que vai acontecer nessa sessão, não tanto por curiosidade, mas por desespero, por não aguentar mais sofrer. Então eu aceitei, né? Como eu aceitei ir na Umbanda, como eu aceitei ir na igreja evangélica, como eu aceitei ir no budismo, na Seishonoye, em tudo, né? Então foi só mais um recurso. E ao sentir tudo aquilo, ai, que amor, Ailza, gratidão. Ao sentir todo aquela bomba mesmo, foi uma bomba de energia no meu corpo, eu percebi que não era algo surreal, que não era algo assim do além, né? Que realmente mexeu com o meu organismo, porque eu senti a leveza. E no decorrer dos próximos meses, né, que eu voltei a fazer, daí depois eu fiz o primeiro curso de Reiki lá atrás, já faz 9 anos, mais ou menos, não lembro bem agora, eu senti as mudanças no meu organismo, eu parei de adoecer. Em primeiro lugar, eu parei de adoecer. Eu vivia doente, eu vivia com a garganta super inflamada, com sinusite, com dor aqui e ali. Eu parei com isso. Alguma coisa real tinha acontecido comigo, né? E aí passou mais um tempo, né, Alex, até cair a minha ficha, que eu não podia mais fugir disso, que eu precisava de mais conhecimento, né? E aí eu comecei a buscar os cursos, mas foi só quando começou a pandemia que eu senti o chamado mais forte mesmo, aí de não sair mais das terapias, né? Tanto que eu tenho um outro empreendimento que não tem nada a ver, entre aspas, com terapias, já vou te falar o porquê do entre aspas, e eu acabei tomando a decisão de me afastar desse empreendimento para trabalhar somente com terapias, né?
E aqui tem a ver com a tua pergunta. Eu falo entre aspas porque quando a gente se abre para o autoconhecimento, para as terapias, para as energias, você é terapeuta o tempo integral para você, em primeiro lugar, e as pessoas sentem a tua energia. Então, eu tenho uma loja no ramo geek nerd, que não tem nada a ver, teoricamente, com terapias. Mas as pessoas vinham até a mim para conversar, para desabafar, para me pedir conselhos, e virou um consultório. Então, foi indo nesse processo, né? Até eu começar a realmente sair da loja. A loja está lá, mas eu não vou mais ir trabalhar com as terapias, né? Foi um processo gradual, mas é imparável. Eu não consigo parar de buscar conhecimento, de estudar. Todos os dias eu estou renovando meu conhecimento, buscando cursos, especializações, e aí a gente não para mais, né? Porque aí a tua mente abre e nunca mais volta a ser a mesma, né? É verdade, Gabriela. E acho que esse ponto que você está citando é o ponto mais desafiador, mas realmente é a evidência do começo da mudança. Eu costumo falar muito hoje para os meus clientes, porque eu penso assim, aquela pessoa que nos procura, seja para um mentor, para uma terapia, para um coaching, seja o que for, de uma certa forma, o melhor trabalho que a gente tem é conseguir transportar a informação ao máximo para que a gente consiga dar autonomia para esta pessoa, né? Não tem nada a ver com você deixá-la dependente. E não tem como passar autonomia para alguém se você não direciona e a pessoa não está aberta ao estudo e à busca. E eu acredito que para você tenha sido bem parecido do que foi para mim, porque não era uma busca no sentido de, de repente alguém me falou que eu tenho que assistir essa palestra, deixa eu assistir aqui porque eu tenho que ter o que dizer. Não é isso. É uma coisa que você fala, caramba, eu não estou conseguindo lidar com isso daqui. Como é que de repente eu entendo? Aí falam para você, olha, no Reiki tem algo, na PNL tem algo. Deixa eu tentar entender. Aí a gente vai aprofundando, né? Com você aconteceu assim também? Sim, com toda certeza. O Reiki foi a minha porta de entrada, né? Só que assim, eu amava o que estava acontecendo na minha vida, eu sentia as mudanças, mas eu não entendia. Era tudo muito místico para mim, muito, né, muito misterioso. E aí eu comecei a buscar na ciência, né? Que foi aí então que eu fui conhecendo os processos até chegar na medicina germânica, para tentar entender como que o meu organismo mudou daquela maneira. Porque alguém fazia assim com a mão, né? Não era possível que fosse isso. Tinha que ter uma resposta entre este elo da energia e o meu corpo, né? E aí eu comecei a estudar cada vez mais. E para eu estudar tudo isso, eu comecei a me abrir para me conectar com pessoas também, para trocar esses conhecimentos, porque a gente tem uma visão, mas é muito, isso que você faz é incrível, Alex, porque você acaba fazendo um estudo, né? Você acaba trocando informações, aprendendo, ensinando e ampliando o conhecimento. A gente sozinho é limitado. Foi aí que eu conheci a Ilza, por exemplo, que é uma pessoa maravilhosa, uma terapeuta também, reikiana também, você e tantas outras pessoas. Então, eu comecei a estudar primeiro formas de me conectar. Aí veio a pandemia, aprendi a fazer live, comecei por aí, né? Fui fazendo este movimento e senti cada vez mais necessidade de me sentir segura no que eu estava fazendo e falando para as pessoas, porque era tudo muito guiado. Eu dizia que era intuitivo, hoje eu sei que era muito guiado, né? E é muito assertivo, desde o primeiro atendimento foi tudo muito assertivo. Pessoas que eu atendia online somente até então, né? Eu nunca vi o rosto, não sabia nem quem era, porque as pessoas às vezes me procuravam pelo WhatsApp, sem a fotinho e tal, queriam o atendimento, mas eu não sabia nem o sobrenome. Aí você faz o atendimento online, nunca viu a pessoa, não sabe onde ela mora, nada, e você passa as percepções para a pessoa e acerta tudo. Como assim? Eu não tenho uma bola de cristal, eu não sou vidente, né? Eu nunca estudei isso, não sei se isso existe, evidência nesse sentido místico, né? Talvez exista e respeito, se existir, não conheço, né? Não pratico. Então, mas como que essas informações chegavam de saber de uma dor no joelho, de uma pessoa que eu nem sabia quem era, um problema no estômago? Como que eu sentia isso através do Reiki, né? Então era muito surreal, começou a ficar surreal para mim.
E eu não fiquei contente com isso. Porque as pessoas dizem, ai, tu é maravilhosa, tu acerta muito. Não, eu não acerto, calma aí, tem alguma coisa que tem que ter uma explicação, né? E aí eu fui buscar conhecimento, fazendo mais cursos. O primeiro curso que eu tive contato com a medicina germânica foi um chamado Método Procure Cicatrizes, que é da Dalila Machado. É um método registrado que ela uniu algumas técnicas científicas, como a epigenética, como a constelação familiar e a medicina germânica, reuniu essas técnicas, mais a intuição que vem do superior, que cada pessoa chama como quiser, chama de Deus, né? Para explicar todos esses acontecimentos. E aí eu me apaixonei. Aí não teve mais volta, né? Eu senti que ali estavam as minhas respostas. Só que olha só como são os caminhos, né, Alex? A gente é limitado. A gente começa a buscar as coisas sozinho, a gente começa a se enquadrar no nosso conhecimento. Estudei o método MPC, que é o método Procure Cicatrizes, me apaixonei, aplico até hoje. Mas eu comecei a mergulhar aonde? Só na ciência. Para entender o organismo, como funcionava, o que acontecia, né? Quando a gente começava a gerar cura, autocura, como que as emoções iam se dissolvendo ali, eu comecei a mergulhar na ciência. E aí eu caí mais um tombo. Porque esse tombo foi mais, enfim, uma história com amizade, enfim, uma traição. Mas assim, não vem ao caso, porque esse tombo foi no momento perfeito para me mostrar que a gente não pode se dissociar de Deus, ou do superior, ou do universo, ou da energia elevada, enfim, né? Não importa o quanto a gente conheça da ciência, a gente não é nada sem esta luz, sem este caminho para nos mostrar, sem este mentor, esta energia superior que nos guia e nos dá certeza do que nós estamos fazendo. Tanto que você pode morrer estudando a ciência, você sempre vai bater numa parede que você não consegue explicar, que é Deus, que é essa energia superior. E aí esse tombo me serviu para isso, para dizer assim, de novo, Gabriele, você tentando ir sozinha, de novo, mais um passo em falso, né? Então hoje eu uno não, eu priorizo Deus, a minha fé, que não tem religião, mas eu priorizo todos os dias. A minha entrega antes de sair de casa é: Senhor, me usa, hoje, mais hoje minha vida é tua. E aí depois sim, eu vou usar os conhecimentos adquiridos através dos cursos. E é essa soma que deixa tudo lindo, que deixa tudo mágico, que transforma. Porque é tudo que as pessoas precisam, de um norte. E esse norte vem de mim? De forma alguma. Eu sou só um canal. Porque a pessoa vai sair da minha sala, vai sair do meu consultório e ela vai ter a vida dela para prosseguir. Eu não vou estar junto, carregando a pessoa no colo e nem segurando nas mãos. Então a pessoa precisa desse norte. E esse norte não vem de mim, nem de outro terapeuta, nem do médico, nem de ninguém. Ele vem de Deus. Então hoje eu compreendo que essa tríade, né, que é a nossa mente, o nosso corpo e Deus, é inseparável. Né? Que não tem outro caminho assertivo, pelo menos, porque os outros caminhos sem isso eu já testei e não deu certo. Mas é interessante porque você falou de uma outra forma, e de certa forma até muito mais clara, que é exatamente aquela questão que eu também acredito, que não adianta só o curso e a formação em si se não tiver uma alma, em outras palavras, Deus, uma energia, porque a gente acaba se conectando com todo esse processo, e a primeira coisa que vem em mente é o seguinte: isso veio para mim só para ser para mim, enfim? Ou pera um pouquinho aí, se de repente esse conhecimento que eu estou adquirindo, ele está me auxiliando a transformar a minha vida, e eu sei que eu não tenho nada melhor que ninguém, se eu estou fazendo isso, caramba, qualquer pessoa que se predisponha consegue também. Então eu acho que é aí que entra, né, essa parte da missão, né, vamos dizer assim, da gente, sim, vivemos
vivemos numa sociedade capitalista e tá tudo bem. A gente sabe que a gente tem que gerar recursos, a gente tem que ter processos, mas a questão aqui não é o financeiro em si como uma busca do tipo, o que nós vamos fazer para ganhar dinheiro? E sim, todo esse movimento vem para que a gente se mantenha podendo auxiliar mais pessoas, mas isso é muito libertador, né, Gabriele? Porque eu não sei se você teve essa sensação, você estava falando da epigenética, me lembra o Bruce Lipton lá com o livro A Biologia da Crença, né? E aí você vai e me conecta duas ciências, vamos colocar assim, que eu acho extraordinário, que é a epigenética com a constelação familiar, e para mim também tem tudo a ver, é uma conexão poderosíssima, né? E que entra nessa questão também, que eu acho que, pelo menos eu fui muito doutrinado, Gabriele, inconscientemente, a ver o mundo material físico. Então tudo que estava além do material físico passava a ser algo muito estranho, uma coisa talvez mística, né? Não conseguia entender muito bem esse processo, e quando vem todo esse movimento, fico muito curioso, quero saber como é que funcionam as coisas, né? Então eu comecei a estudar um pouquinho de tudo, Gabriele. Era a parte lá da filosofia, era a parte da ciência, a parte da história, como que tudo aconteceu para chegar até aqui. E aí você percebe o simples, né? A gente está tão acostumado com as ideias de mundo que nos passam, que a gente não para olhar, né? Uma informação até interessante, quando eu comecei a fazer os cursos de hipnose, aprendi que a comunicação com o inconsciente é pelo próprio campo energético. Então, pô, a gente estava falando sobre transes conversacionais, campos relacionais, e aí, nossa, para mim isso antigamente soaria como uma coisa muito mística, sabe? De repente, eu vejo que sinto, talvez, que toda a habilidade técnica que você foi trazendo, mais a tua intuição, te dá essa sensibilidade de literalmente conseguir enxergar aquilo que os olhos não podem ver, né? E isso é fundamental, porque é a maior indicação que tem amor dentro do que você faz, senão você não alçava essa visão. Perfeito. Alex, e falando em intuição, né? Eu sempre acreditei que a intuição fosse algo místico, que fosse algo inexplicável. Na verdade, a intuição, hoje eu compreendo que ela nada mais é do que uma predisposição nossa, né, em deixarmos de acreditar somente no que nós aprendemos culturalmente ou na nossa família, né, ou que nós assistimos ou lemos, nas coisas que nós absorvemos de forma material, né, nesse mundo material, nesse mundo carnal. Se a gente compreender que nós não sabemos nem daqui 2 minutos o que vai acontecer conosco, já cai por terra todos esses conceitos, porque nós não somos donos de absolutamente nada. Então, significa que existe algo que nós não vemos, que está muito superior a nós e que nos guia sempre. E nós temos, se nós nos colocarmos, se nós nos predispusermos a nos colocar em sintonia com este algo superior, né? Isso se chama intuição, porque aí a gente começa a receber estas informações, canalizar, né? A energia, o que ela é? Ela é uma onda. Ela é uma onda, né, de força magnética que está em tudo, né? Então, quando a gente se conecta com essas ondas que estão lá em cima, por isso que as nossas respostas para as nossas dúvidas, perguntas, anseios já existem, todas elas, porque a gente já lançou elas para o universo. Quando a gente se conecta, a gente chama isso de intuição, né? Só que a intuição é justamente esse caminho percorrido entre a nossa predisposição em deixarmos de acreditar só no que nós vemos, no que nós sentimos, no que nós podemos tocar, né, para nos conectarmos com algo infinitamente superior a nós. E aí isso vem como resposta. Para mim, isso é intuição. Né? Sim. Não, faz muito sentido, porque eu acho que a gente vai conectando em vários campos, né? E aí é que é interessante, né? Porque é só a partir do momento mesmo que a gente entra no propósito, que tem uma emoção, vamos dizer assim, uma coisa muito forte no sentido de, caramba, de repente eu vou fazer um atendimento, eu vou fazer um curso, eu vou fazer um trabalho, e aí a gente vai para dentro e se questiona o que é o melhor que eu consigo entregar de verdade. E eu acho que é desse sentimento, pelo menos na minha experiência de vida, antes desse sentimento não acontecia. Eu sempre fui muito racional, sabe? A energia masculina mesmo, bem racional, bem razão, bem cético.
E quando de repente esse movimento começa, isso atrapalha, porque eu falo, caramba, todo esse campo parece de percepção, intuição, ele tem muito a ver com o feminino, com a sensibilidade, e eu preciso conectar essa parte dentro de mim também, que acho que talvez até conectando com algo que já faz muito sentido para ti, tinha a ver com a minha conexão com a minha mãe, né? Sim, Tinha a sim, ver. com certeza, quando cura. Foi uma longa caminhada, viu, Gabriele? Até aceitar aquela frase, aceita que dói menos, aceita que dói menos. Ou Ah, é por verdade. bem, ou por mal. Eu preciso rever minha ancestralidade para me conectar com aquilo que é meu e transcender aquilo que ainda está aqui. E eu acho que se não fosse todo esse movimento assim de realmente querer esta transformação, ó, eu não teria conseguido ir tão além. Tem muita jornada, tá? Mas eu fiquei curioso uma coisa. Hoje, qual que é a tua visão de vida, de mundo? O que você acredita sobre estarmos aqui, sobre tudo isso? É meio clichê falar, mas é o que eu penso, né? Nós somos uma energia que, para estarmos aqui nesse mundo onde nós estamos, nós precisamos aglomerar essa energia, formar moléculas, formar células em forma de um corpo. Nós poderíamos ter vindo em forma de um cachorro, de um elefante, mas a gente veio nesta forma. Eu acredito muito hoje, né, que esta energia em movimento está aqui por um motivo. O primeiro motivo que eu acredito é servir. Este é o motivo. Quando eu descobri isso, eu parei de buscar o meu propósito de vida. Porque o propósito de vida de todo mundo é servir, né? E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida e eu vi que eu servi o tempo inteiro, tentando acertar. Eu sempre busquei, dentro dos meus valores e dos meus princípios, servir, de alguma maneira. Como que a gente serve neste mundo? Sendo honesto, sendo gentil, perdoando, né? Fazendo o bem, seja da forma como for, seja dizendo um bom dia para alguém que se acha invisível, alguém que varre a rua, que nunca ganhou um olhar, né? Então, assim, claro que eu cometi muitos erros, como eu falei, mas eu sempre tentei acertar dentro desses princípios, formando esta energia, né? Então, eu acredito muito que a gente vem nesse mundo só para servir, e neste servir a gente ganha de bônus o segundo motivo de estarmos aqui, que é a nossa evolução. Nós não estamos aqui para nascermos, sofrermos, crescermos, ganharmos coisas e morrermos. Eu não consigo acreditar nisso, porque senão, qual seria o motivo de nós andarmos na linha? Se nada vai acontecer mais além deste corpo aqui, né? Se não existe algo superior, algo que eu vou me conectar com energias diferentes depois que eu não estiver mais aqui nesta vida terrena, né, Alex? Eu acredito muito nisso. Então, eu acredito que nós somos uma passagem por esta terra, né? E que em algum momento, quando a gente não estiver mais aqui, quando o nosso tempo acabar aqui, a gente vai prestar conta do que a gente está fazendo aqui. Prestar conta para quem? Para um ser de barba, velhinho, ou não importa como as pessoas veem esse ser superior. Existe algo superior a nós, que nem um cientista conseguiu explicar, e nem vai conseguir, porque esse é um grande mistério, né? E esta é a fé. Então, eu acredito nisso, sabe? Que nada que a gente conquiste aqui vai ter tanto significado quanto as ações que a gente faz para o outro. Para nós, em primeiro lugar, que a gente precisa se curar, a gente precisa estar bem para saber fazer o bem. A gente precisa se amar para saber amar de verdade, né? A gente precisa se perdoar para poder perdoar. Então, começa por nós esse movimento e se dissemina para começar, com pequenas gotinhas, fazer as transformações positivas nesse mundo. Sim, nossa, isso é muito importante mesmo. Eu acho que você teve uma fase muito desafiadora para mim, Gabriele. Foi quando eu comecei a estudar e comecei a questionar
o que que era realmente Deus ou o que que falavam que era Deus? Porque essa foi a primeira coisa, porque a questão aqui nunca foi ir contra Deus, não teve nada a ver com Deus. Mas tinham dito muita coisa que era incongruente. Né? Eu vou pegar, por exemplo, Cristo está lá no seu último momento na cruz, e aí ele olha para aquele movimento todo e diz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E aí me vinha a questão, por que que ele, se ele era diretamente o Filho de Deus, nesse sentido de conexão, de transcendência, e se o que dizem hoje é verdade, por que que ele não diz assim, são todos amaldiçoados, vai para o inferno? Então aqui já quebrou uma coisa. Esse lance de inferno, para mim, não no sentido da existência em si, porque aí é um outro assunto, mas na questão de, pera um pouco, eu começo a estudar um pouquinho o autoconhecimento e eu entendo que muitas vezes o que a gente chama de maldade é inconsciência. E aí você vê um dos maiores líderes espirituais realmente refletindo a inconsciência, compreendendo que quanto menor meu grau de consciência, maior meu instinto e minha erraticidade. E aí, de repente, estamos aqui todos como os irmãos, em vários níveis e movimentos diferentes, para aprender a crescer com essas adversidades. Que, na verdade, o amor só existe porque existe também o medo e a ausência dele, porque é o contraste que nos faz amar, né? Bem breve, as pessoas muitas vezes entram em relacionamentos e acham que pela utopia dos contos de fadas da Disney vai ser tudo maravilhoso, sem levar em consideração de que o amor nasce da imperfeição. Essa é uma frase do padre Fábio de Mello que eu gosto muito. Né? Ou seja, o amor nasce do perdão, do entendimento, da compreensão. Mas como que eu posso dar um amor ao outro se eu não entendi o conceito de amar a mim mesmo? E aí eu conecto com a Louise Hay, que fala assim, olha, eu descobri nos meus processos, na minha vida, que quando alguém me procurava por um movimento de cura, de transformação, de transcendência, na verdade eu só precisava saber como auxiliar essa pessoa a aprender a se amar. Porque se ela aprendesse a se amar, ela resolveria os problemas. Exato, perfeito, perfeito. Eu quero falar duas coisas sobre a tua fala. E o que é o inferno, né? O inferno, todos nós vivemos infernos na nossa vida. O inferno é a dor da perda de uma mãe, é a dor da perda de um filho, é a dor de uma traição, enfim, né? Todos nós vivemos os nossos infernos. E é dessa dor que precisa acontecer para a gente gerar o nosso auto-amor, a nossa autocura. Como que a gente vai se curar e evoluir sem existir esta sombra? Nós somos luz e sombra o tempo inteiro. E se nós não aceitarmos, não acolhermos as nossas sombras, que são os nossos infernos muitas vezes, né? A gente nunca vai conhecer e usufruir plenamente da luz. Né? Essa é uma questão, né? É verdade. E aí me fala... Oh, perdão. Não, pode falar. Não, eu ia te perguntar. E aí depois você começa a estudar, vem o Reiki, vem todos esses movimentos. E aí como que é esse primeiro contato com a medicina germânica e por que isso te chamou tanto a atenção? Olha, porque o Reiki era muito surreal, né? Era muito místico para mim, assim. Eu sentia, mas não entendia. Eu falava para as pessoas o que eu percebia, não entendia de onde vinha. E conhecer a medicina germânica me trouxe o outro lado da moeda, né? Sim, meu corpo estabilizava, o Reiki gerou equilíbrio. O Reiki, primeira coisa que faz é gerar equilíbrio da mente, do corpo, da alma. Mas e daí, como assim, né? O Reiki, eu sempre falo, assim, para quem não conhece o Reiki, é a coisa mais simples que existe. Um padre, quando ele faz assim, ele está fazendo Reiki. Um pastor, quando ele faz assim, ele está fazendo Reiki. Um espírita, um bandista, quando ele passa a mão assim, ele está fazendo Reiki. Quando eu estou orando por alguém, eu estou fazendo Reiki. Eu estou movimentando uma energia superior a mim, que eu não consigo enxergar, em prol do benefício de outra pessoa. E a outra pessoa recebendo esta energia, as nossas moléculas, que são energias aglomeradas, entram em equilíbrio, porque ela se conectou com uma energia melhor, superior. Então, esse movimento
precisava ser entendido. E a medicina germânica, através da ciência, através do estudo da epigenética, através do estudo da embriologia, tudo isso foi me esclarecendo essas movimentações. Porque a medicina germânica é uma medicina mesmo, ela estuda os tecidos, ela estuda os movimentos, ela estuda as reações do nosso organismo diante das coisas, ela estuda as enfermidades, bem entre aspas, já vou falar o porquê. Então, é ciência, né? Só que unindo a ciência a esse conhecimento sutil, né, que foi o que me fez me apaixonar, que fez trazer todas as respostas. Agora eu entendi por que quando eu faço meu escaneamento, entre aspas, no Reiki, né, tô passando a mão, puxa, tem um problema aqui perto do intestino, eu nem sabia que era o intestino ali. Aí eu comecei a estudar, né? Puxa, ali, aqui é o intestino, aqui é o pâncreas, aqui é o baço, aqui é o estômago. Então, por que a minha mão parou? Por que eu senti uma densidade energética? O que está acontecendo com essa pessoa? Antes eu sabia só a parte emocional dos chakras, né? O estômago tá raiva, não sei o quê. Eu ia ligando desta forma. Mas eu senti a necessidade de aprofundar isso. Puxa, sim, a pessoa sabe que tem raiva, mas tá, e daí? Em que nível tá isso? Tanto, Alex, que é tão lindo esse processo, que há um tempinho atrás, faz uns 2 meses, eu acredito, eu fiz reiki num moço de 30 e poucos anos, e ao passar na parte do pâncreas, eu senti uma densidade muito forte ali, mas muito forte, me assustou, porque eu senti na mão reverberar aquela energia muito pesada. E eu comentei com ele, eu disse, olha, fulano, aqui na parte do pâncreas, especificamente, tem uma densidade, ela pode decorrer desse processo que ele estava vivendo, os conflitos dele, né? Eu sugiro que você dê uma atenção maior para isso, né? E conversamos, enfim, ele saiu super bem, passou um mês, eu acredito, e ele me mandou uma mensagem, primeiro me agradecendo pela terapia e segundo me dizendo que ele descobriu um tumor no pâncreas. Como que isso acontece? Como que é possível? Para ver como tudo está ligado. O nosso corpo é uma energia, estava reverberando aquela energia pesada, densa, cheia de toxinas, que estava acusando um tumor ali. E que ele procura um médico, vai passar por um processo cirúrgico, enfim, vai tratar. E isso tem a ver com as emoções que ele estava vivendo. E a medicina germânica, ela não vê a doença como doença. Ela vê a doença, que a medicina tradicional nos traz, como um processo de cura. E aí é uma outra história que eu vou contar daqui a pouco. Não, mas faz muito sentido, sabe? Você está dizendo aí, e me deixou bem curioso, assim, com relação a essa questão da medicina germânica, porque eu acho que por esse ponto de perspectiva, verdadeiramente a gente vai observar a doença como uma manifestação daquilo que talvez já esteja tão intenso que precisou vir fisicamente para te dar um paralelo, que já quebra totalmente a crença, né, que se tem tradicionalmente, no sentido de, meu Deus, eu não merecia essa doença. Espera um pouco, você que criou ela. Né? Já tá falando de não aceitação, e eu acho que esse processo, que se Deus quiser, logo, no tempo certo, todo médico, todo trabalho com cura, vai entender a tríade do corpo, mente, espírito, físico, porque é muito raso só ser fisiologista, sem olhar para aquilo que gera. É como se ficasse trabalhando o efeito, descartando totalmente a causa. Perfeito. E graças a Deus, né, graças ao movimento energético, chamem como quiser, há muitos médicos já mergulhando nesses estudos. Eu fui fazer um curso em setembro, em São Paulo, especializado em traumas da medicina germânica, e tinha médicos lá, tinha fisioterapeutas, tinha pessoas das ciências lá. Eu amei saber disso, né? Porque eles já estão se abrindo para essa visão. Não é um novo conhecimento para eles já têm esse conhecimento, né? Mas é uma visão, é um foco, é um novo olhar, um novo caminho, né? E a medicina germânica, ela não exclui a medicina tradicional, nenhuma outra medicina.
ela anda em paralelo. Porém, como ela não vê a doença como doença, ela apresenta uma nova alternativa de autocura, né? Que eu vou contar daqui a pouquinho como que funciona. Nossa, isso é interessante. Sabe que há uns 10 anos, não, uns 8, 9 anos atrás, na época de formação em coach, tudo, quando eu fui fazer a graduação de Master Coach, eu conheci um médico, e foi a primeira vez que eu tive assim, eu venho de família muito simples, tá? Qualquer hora, na nossa réplica eu te conto como que tudo aconteceu para não tomar o tempo aqui, porque o foco é contigo, mas você vai falando aí, vai vindo vários insights, sabe? E ele me falou assim, Alex, o verdadeiro médico não é aquele médico que receita o paciente, o verdadeiro médico é aquele médico que apresenta um caminho e auxilia o paciente a caminhar para a própria cura. E naquela época isso foi assim uma coisa assim incrível, sabe, Gabriel? Eu falei, caraca, mas isso faz todo sentido, porque né, tinha aquela visão mais do médico, você vai lá, ó, é isso, aquilo, tal, e não, é alguém, mas sem amor, como é que eu faço isso, né? Exato. Eu tenho um exemplo, antes de falar da medicina germânica, da primeira médica que eu atendi. Ela veio até a mim, ela é ginecologista e ela estava com câncer no colo do útero. Então imagina assim, e ela se preparando para ser mãe. Então imagina, ela estava destruída emocionalmente porque diante da medicina tradicional e de tudo que ela estudou, ela sabia tudo o que poderia acontecer com a vida dela, né, com o organismo dela, desde o processo da descoberta, passar pela quimioterapia, passar por todo aquele processo, e que ela poderia não ser mãe, e o sonho dela era ser mãe. Então ela estava assim, arrasada com esse processo do câncer. Mas ela veio até a mim, pedir reiki, pedir ajuda, pedir uma alternativa, mas eu não sabia que ela era médica até então. E aí eu comecei a explicar para ela a parte fisiológica, né? Como que ia reagir através do reiki no organismo dela e através da epigenética, de onde que vinha, de onde podia ter vindo aquele câncer, de quais emoções ela tinha vivido para que chegasse o corpo dela a responder desta maneira e o que era o câncer diante desse outro olhar. Depois que eu expliquei tudo, com muita segurança, graças aos estudos, ela me disse, sim, eu sou médica, eu sei de tudo isso. E eu, meu Deus! Eu disse, então agora tu me corrige se eu falei alguma bobagem. Ela disse, não, é bem isso mesmo que acontece, só que eu vim buscar esse novo olhar. Então é lindo, ela passou pelo processo, tá linda, tá maravilhosa, tá, se curou, né? Também me pediu muito auxílio durante o processo da químio, né? Então, nós não temos mais como negar ou aceitar que nós somos só um aglomerado aqui de matéria. Tem algo maior o tempo inteiro nos guiando, né? E posso já aproveitar o gancho aqui e falar da medicina germânica? Por favor, fica à A vontade. medicina germânica surgiu não da ciência. Olha que lindo. Pensem bem, um médico, né, oncologista, trabalhava só com pessoas com câncer, ele acorda de madrugada com um telefonema, que para ele é normal, porque médico sempre é acordado de madrugada com um telefonema, só que daquela vez foi uma notícia avassaladora para ele. Porque o filho dele, de 17 anos, um menino, tinha sido baleado na artéria femoral, ou seja, para um médico essa notícia caiu o mundo, porque ele sabia a gravidade que isso significava. Ele foi baleado acidentalmente. E eles tentaram salvar a vida do menino, que era o Dirk, com cerca de 40 cirurgias. Imagina o médico, ele recorreu a todos os recursos inimagináveis para salvar o filho, né? E o filho acabou morrendo nos braços do pai. Então imagine, somem aí o susto que esse pai levou nesse telefonema, a dor que esse pai viveu, né, que não tem como descrever nem a tua dor, Alex, nem a minha, nem a dor aqui da Hélida que entrou, não tem como descrever a dor de um indivíduo, só a gente sente, né? Então só a gente sabe a dimensão, o impacto que aquilo causa dentro de nós. E ele viveu esse trauma, foi traumático, foi
intenso, foi vivido, como ele chama, esse médico chamou de vivido em solidão, porque cada um sente a sua própria dor, e em ver o seu filho ali morto em seus braços e ele sendo médico, ainda para agravar, né, ele não ter conseguido salvar o seu filho. Muito bem, esse médico ficou arrasado, passado 2 meses ele descobriu, vejam só, ele descobriu que ele desenvolveu um câncer no testículo. Podia ter sido em qualquer parte. Por que no testículo? Ele se perguntou, né? Coincidência? Será que é coincidência? Como ele era um oncologista, ele começou a analisar o próprio caso. Por que que surgiu agora um câncer? Ele nunca havia ficado doente na vida, né? E justamente o câncer no testículo, sendo que ele perdeu o filho. Olha a correlação. E aí ele começou a analisar os próprios casos dos pacientes dele. E ele comprovou, Alex, em mais de 40 mil casos analisados, que todas as enfermidades, que aí ele começou a não enxergar mais isso como doença, depois eu explico o porquê, ele começou a enxergar a correlação disso com a reação que as pessoas tinham a partir dos seus conflitos, das suas histórias vivenciadas. E que ele viu que realmente todas as doenças estavam correlacionadas aos conflitos. Mas isso não passava de especulação, né, para a ciência. A ciência precisa tudo comprovado. E aí como que ele comprovou isso? Estudando as tomografias. E ele descobriu que o nosso cérebro, quando a gente vive um conflito, por menor que seja, digamos que eu estou aqui e dá uma batida ali na porta, esse susto é um conflito, porque o meu corpo já se preparou para quê? Para me defender ou para atacar. No momento que eu me defendo ou ataco, o meu corpo já está gerando um conflito. E esse conflito, ele deixa um registro como uma cicatriz no nosso cérebro. Através das tomografias e testes de marcas muito fidedignas, de fabricantes de máquinas de tomografias, né, para ver se não eram manchas aleatórias, tudo isso ele teve essa preocupação em nos deixar esse estudo. Ele notou que cada mancha que ele chamou de foco de Hammer, porque o sobrenome dele é Hammer, cada mancha no cérebro não era aleatório. Dentro da embriologia, dentro do estudo da embriologia, ele percebeu que essas manchas, a intensidade dessas manchas, ela denotava se o conflito estava ativo ou se já tinha sido resolvido, dependendo do tamanho, porque ele correlacionava com as histórias que ele estudava, e onde surgiam essas marcas tinham a ver com os órgãos afetados no nosso corpo. Então, se você leva um susto, se você recebe uma notícia, se você vivencia ainda um trauma recorrente, o teu cérebro ainda tem essa cicatriz, essa mancha, que é uma mancha, é um círculo mesmo, que naquele lugar afeta determinado órgão. Isso é embriologia, isso não foi algo inventado. Então ele conseguiu comprovar. E existem vários países que já como que a gente chama, registraram, licenciaram, utilizam a medicina germânica como uma medicina oficial devido a essas comprovações. Isso foi lá nos anos 70, né? E por que só hoje que se fala tanto, que começou a se difundir? Justamente por causa desse boom da internet, né? Por causa desse boom de lives que veio após a pandemia. Olha quanto tempo se passou, né? Os mestres que estudaram com ele, os médicos que estudaram com o Dr. Hammer, que já é falecido, que descobriu essa medicina germânica, também já foram falecendo. Hoje só tem 1 ou 2 pessoas, né, que estudaram diretamente com ele e estão disseminando esses conhecimentos. Eu tive a honra de fazer esse curso com um deles, né, lá em São Paulo. E eu digo lá em São Paulo porque eu sou do Rio Grande do Sul, né, então para mim é tudo muito longe. E existem poucas pessoas também, Alex, que dão a cara a tapa, né? De dizer, não, eu acredito nessa nova medicina. Ela funciona, é comprovado. Né? E aí
são poucas as pessoas que estão dispostas a fazer esse movimento, né, de mostrar. E a partir, então, desse efeito avassalador da vida do Dr. Hammer, que ele começou a criar, né, esses estudos da medicina germânica e disseminar pelo mundo como uma nova forma. E por que ele não vê a doença como doença? O que ele percebeu nesses estudos? Olha que interessante. Ele descobriu que nós temos, todo ser humano, na vivência desses conflitos, seguem 5 leis. Então, ele criou 5 leis que resumem o processo da enfermidade, que todos nós passamos. Isso não importa se eu sou a Gabriele, Zé Ninguém, se eu sou um médico super renomado, todos nós passamos pelo mesmo processo na enfermidade, que são 5 leis biológicas com nomes bem esdrúxulos, bem complicados, que não é o caso de eu ficar falando, porque destoa um pouco do que nós queremos, né? Pode falar. Ainda bem que você deu esse detalhe, porque você estava falando, eu pensei assim, acho que eu vou colocar o nome das leis aqui no comentário. Elas são muito... lei ontogenética do câncer, lei férrea do câncer, não sei o que, é um monte de nome complicado que eu acho que não vem ao caso, porque o simples faz chegar melhor no nosso entendimento, né? E resumindo essas leis, elas dizem que o processo das doenças, das enfermidades, ela tem fases. Todas as doenças passam por fases. Essas fases, elas correspondem às respostas biológicas que os tecidos do nosso corpo apresentam. Cada tecido reage de uma forma. A epiderme, ela reage de uma forma, a mesoderme, ela reage de outra forma. Todos os tecidos do nosso corpo têm reações diferentes para essas respostas biológicas que a gente vive diante dos conflitos. Tá? Não sei se ficou claro. Então, assim, ele fala numa dessas leis que as doenças que a gente conhece, elas são um processo. Então, ela tem picos. São picos onde elas vão reagir ou proliferando células, que é quando a gente sente as dores e tal, vai lá investigar e tô com câncer, né? Já vou te dar um exemplo bem real aqui. Ou quando ela cai, ela dá aquela leve caída, depois ela tem um pico, que se chama de uma epicrise, que daí é quando dá os sintomas mais fortes, mas depois ela cai e ela entra em normotonia, que ela vai entrando em fase de cura. Isso foi o que o Dr. Hammer descobriu nos mais de 40 mil casos que ele estudou das doenças. Então, hoje, eu não tenho mais como acreditar que o câncer é algo avassalador, que um tumor, ele é maligno. Isso foi criado lá atrás, quando alguém quis deter o poder através do domínio do povo pelo medo. Então, desde sempre, desde que a gente nasceu, entendo que a doença vem de fora para dentro quando chega no físico, é porque a emoção está doente. Também é isso, Ilza, sim. Né? Tem algumas exceções, mas a maioria é isso. O nosso corpo ele vai reagir, né, para a nossa defesa. Então, essa proliferação das células é porque determinados tecidos precisam cobrir, né, precisam encobrir úlceras, buracos que foram formados quando a gente estava vivendo um conflito. Então, se a gente vai no médico, bem no momento em que surgiu uma dor, uma febre, a gente vai descobrir uma doença. Entre aspas, uma doença. É a nossa fase de cura, o nosso organismo está entrando em fase de cura. Eu vou chegar mais pertinho aqui para te mostrar um exemplo. Tá vendo essa mancha aqui, ó? Não sei se tu consegue enxergar. Bem de levinho, Gabriele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais. É que eu tô com a base aqui tapando um pouco. Tem uma mancha aqui, tá? Eu sofri um conflito familiar e tal, e eu tive que enfrentar esse conflito, né? Era algo muito doloroso, era algo que eu realmente não queria
enfrentar esse conflito na família. Algo que afetava até a minha integridade, digamos assim, no sentido dos valores, dos princípios, coisas que eu não aceitava. Na vivência daquele conflito, na fase ativa, eu criei aqui o que a gente chama de câncer de pele. Porque a minha família, relacionada a este conflito, toda ela tem recorrência de câncer de pele. Então, o meu corpo reagiu da mesma forma, criando aqui um enorme tumor na minha pele. Doloroso, sangrava, começou a crescer sem parar. E aquilo eu tapava para ninguém ver, com maquiagem, mas não tinha como tapar muito, estava feio. Só que eu entendi de onde ele veio. Ele estava me defendendo daquele conflito. Por que no meu rosto? Porque foi a minha exposição ali, eu tive que enfrentar aquilo ali. Como eu sabia, eu optei, por crença minha da medicina germânica, pelos estudos que eu faço, de não ir buscar médico, não ir buscar tratamento médico, não passar remédio. E o que aconteceu? Passou. Hoje eu tô aqui, eu posso arranhar, ficou a cicatriz, mas passou, tá? Não estou aqui incentivando ninguém a não ir no médico. Por que que não? Porque se eu não soubesse de tudo isso e eu dissesse assim, meu Deus, um câncer de pele tá horrível, ele tá enorme, tá doendo muito, tá sangrando. O meu medo geraria novos conflitos no meu corpo e o meu corpo não pararia de reagir. E aí sim, a gente fica doente. Pelo quê? Pelo medo. É verdade. Então, a medicina germânica, ela traz este olhar, conhecendo o nosso sistema, nosso organismo, o funcionamento de todo o nosso organismo e como tudo isso reage em relação aos conflitos que nós vivenciamos, nos defendendo, para que a gente não entre em colapso e morra a cada conflito que a gente vivencia, né? Então, isso resumindo muito, né, o que é a medicina germânica, o que traz esse olhar, né, da medicina germânica. Olha, sabe que eu tenho que te agradecer, sendo bem sincero para você, que você me deu já o insight, porque toda quarta-feira eu faço uma live aqui com o tema e você me deu um insight de algo muito importante, sabe? Essa questão da importância de olhar para dentro. E olhar para dentro que eu digo, porque quando você trazia a história da medicina germânica e como ela foi acontecendo, na verdade você está falando para nós de um novo paradigma, tá? De uma nova visão. Eu tinha só abrir um parênteses aqui. Obrigado, viu, César, pelo teu comentário. Que eu não sei porque que o Instagram, pra gente que tá na live, ele tirou. Eu não consigo curtir teu comentário, eu não consigo responder direto, mas a gente tá acompanhando aqui. Se tiver alguma pergunta, algo que você acha interessante, pessoal, coloca na caixinha de interrogação aqui. A gente tá aqui pra bater papo mesmo, de uma forma muito leve e muito tranquila, sim. Tá? Sinto-se muito à vontade. Eu vou pegar um intermediário desse processo aqui e vou me permitir citar de uma crença pessoal que o Dr. Lai Ribeiro, tudo que ele mostra para nós sobre a máfia e a indústria, de toda essa questão de laboratórios, de tudo. Eu acredito muito no ser humano. Eu acho que o ser humano é maravilhoso e, como você mesma disse, temos a luz e a sombra e é de um que nasce o outro. Então eu acho que quando a gente começa a ter consciência dessa busca de tentar entender mais os processos, pelo menos para mim isso me trouxe um pouco mais de clareza para entender como que o sistema externo está organizado. Daí a ideia de trazer essa questão de olhar para dentro. Porque olhar para dentro não é só no sentido de eu olhar para mim mesmo, mas é no sentido também de eu começar a analisar de um ponto de perspectiva interno o que eu vejo aqui fora acontecendo. Porque é triste por um lado e um processo pelo outro, da gente saber que a medicina hoje é mais uma indústria do que um campo de amor e cura. E pelo amor de Deus, se é um médico assistindo aqui, não estamos generalizando nada. Mas eu acho que até pela questão mesmo, da gente estar num momento onde o autoconhecimento se expande a cada momento, onde as informações se expandem, onde aquilo que parecia ser místico há 20 anos atrás é muito científico hoje. Onde a gente começa a ter uma visão muito maior, muito mais plena, seja pela física quântica, no nível mais atômico do ser, energético, consciencial, seja numa expansão de universo por um satélite, um telescópio James Webb, que consegue ver tudo. Ou seja, nós estamos avançando muito e é muito importante que a gente comece a olhar para tudo isso e se abra a esse novo movimento. Porque eu vou dizer uma coisa que eu não disse em nenhuma live ainda. Eu escolho muito a dedo e tenho muito medo de médico, mas não é medo do médico.
É medo de realmente receber uma informação que me sugestione, que plante uma ideia de uma doença que nem era aquela. Porque eu acho que é preciso muita responsabilidade mesmo para que você diga a alguém, você tem isso, você tem aquilo. E é claro que a gente tem exames, tem todo um contexto, como você mesma disse, e volto a reforçar, de forma alguma a ideia aqui é dizer não vá ao médico, não é isso, não tem nada a ver com isso. Não. Só que você tem que estar muito aberto para perceber que o doutor, ele muitas vezes é só o doutor de nome, mas particularmente qualquer médico fisiologista que eu entre na sala e não olhe para minha cara, já tem 50% de discreto comigo, então eu já vou filtrar muito. Porque se não enxerga meu ser humano, não está preocupado com a minha cura. Então, sendo bem sincero para você, tanto faz você ter um diploma de doutor ou não. É um ser humano como eu que está fazendo mal e porcamente a sua função. Porque eu acho que qualquer pessoa que vá para um campo de cura, seja terapêutica, seja física, tem que entender que é o amor que tem que entrar na frente, e não o dinheiro. Senão a gente começa a ser muito prejudicado, sabe, Gabriele? Porque a gente confia nessas pessoas. E quantas pessoas mais humildes que muitas vezes não despertaram para esse conhecimento, que acabam tendo direcionamentos totalmente errados por doutores que trabalham por dinheiro, que não têm a humanidade. Porque, caramba, como isso tudo é importante. Como seria maravilhoso você poder começar a cada vez mais conhecer pessoas que trabalham com amor, que possam nos direcionar, que possam entender que é todo um movimento, não é, Gabriela, de cura, pela emoção, pelos sentimentos. Olha o que você está trazendo, como é importante. Porque você vai falando, e eu vou procurando conectar na minha mente. Falar, que interessante, porque isso que a Gabriela está falando, agora acho que talvez faça sentido. É exatamente. Eu vi uma das coisas muito simples, para não aprofundar muito da questão da epigenética. Sou bem superficial no tema, tá? Vou dizer assim, não tenho nenhuma expertise. Sou um estudioso, sou curioso, mas não tenho uma expertise. Mas ele dizia algo simples. Poxa, então de repente eles conseguiram mostrar, né, no livro A Biologia da Crença, tá? Bruce Lipton, tem o audiolivro lá no YouTube, se alguém se interessar, tal. Que não necessariamente porque uma pessoa, por exemplo, teve câncer, o filho vai ter e toda aquela coisa, de uma certa forma muito simples, dizendo para você, é uma crença plantada. Que com certeza tem a ver com um padrão de comportamento, que tem a ver com emoções, que aí volta para o que você nos trouxe, Gabriel. E aí eu vejo realmente toda essa informação sendo conectada, por exemplo, com o processo de uma constelação familiar. Como é que a gente não vai usar a palavra cura? Exato. E sabe o que me fez realmente me atirar de cabeça na medicina germânica e não quero parar de estudar nem de aplicar isso na vida das pessoas, na minha vida? Foi que o próprio Dr. Hammer, ele era oncologista, ele podia ter o status que ele quisesse. Nossa, sou um cientista, descobri uma medicina. Claro que quando ele começou a difundir essas informações, imagina se ele foi aceito, né? Chegaram para ele e disseram, ou você entrega a tua carteira de médico, né? E para com, né? E continua teus processos, ou para com tudo e continua sendo um médico normal, entre aspas, né? E pareceu uma coisa ali. E ele, por amor, né, por querer entregar esse conhecimento, ele abdicou da sua vida de médico, né? Entregou. Não, tá aqui então a minha carteira de médico. Pode levar, eu não sou mais médico a partir de hoje. E isso vem acontecendo. E ele passou por vários processos de medo de ser envenenado, porque tentaram de todas as formas apagar. Por isso que a medicina germânica também não é tão conhecida. Como eu disse, poucas pessoas têm coragem também de assumir, bater no peito que ela é real, né? E que ela veio para salvar, e não como muitos médicos que não querem perder, não generalizando, graças a Deus tem muitos médicos maravilhosos, mas muitos não querem perder o seu status, seu ganho financeiro, né? Não querem abrir mão disso. Então tá tudo bem lá na sua zona de conforto, não quero que ninguém atrapalhe esse conhecimento, né? Então negam esta nova medicina, né? E inclusive aconteceu comigo. Perdão, vou voltar aqui um pouquinho falando do amor à medicina germânica. O Dr. Hammer demonstrou esse amor, foi a primeira pessoa, que foi a pessoa que criou a medicina germânica, né? E aí essas pessoas que prosseguem
ensinando a medicina germânica tem a mesma energia de amor. A Marina Bernardi, que é a representante da medicina germânica no Brasil, ela é a única pessoa certificada a difundir a medicina germânica no Brasil. É uma pessoa extremamente amorosa, extremamente simples, que trata o ser humano como ser humano. O Dr. o Michael Lloyd, que foi a pessoa com quem eu fui fazer o curso em São Paulo, todas as histórias que ele contou, toda a ciência que ele trouxe nos dias do curso, que foi informação muito densa, assim, cansativa, tudo culminou numa coisa linda que ele falou. Sem amor, sem cuidado, sem conexão, sem restauração do coração, sem amor, sem identificação, que você falou antes, do autorreconhecimento, do auto-amor. Sem isso, a ciência não vale nada. Né? Então, isso me fez amar a medicina germânica, me arrepiou quando eu vi pessoas que são ligadas à ciência falando isso, né? Nos prova que sem o amor, sem essa conexão maior, nós somos nada, né? E agora eu cheguei me perdendo o que eu ia te falar aqui na outra parte, mas enfim, acho que eu dei o recado. Deu sim o recado. E estamos bem conectados, né? Que você viu que você me fez lembrar a frase do Jung, que eu até coloquei aqui, porque a gente vai percebendo que, seja lá qual for a área que a gente atue, se não tiver esse ingrediente fundamental, e é claro que isso nos leva a muitas reflexões, né? Mas é aí que eu acho que as coisas vão se conectando, Gabriela, e nos levam lá para o começo da nossa live, onde falávamos mais uma vez da importância do autoconhecimento. Porque eu acho que é muito difícil, pelo menos para mim, na minha experiência particular, enquanto eu não comecei a buscar algo diferente internamente, eu ficava limitado a acreditar ou não no que as pessoas de fora diziam, porque eu não conseguia me permitir a sentir. O que eu sinto disso que está vindo? O que eu sinto desta pessoa? Sabe, eu acho que quando a gente vai começando a sentir mais a nós mesmos, isso vai dando uma permissão para que naturalmente, e talvez possamos até falar da nossa intuição, ela nos direcione um pouco melhor, porque o ego está mais quietinho, então a gente consegue estar mais, vamos dizer assim, aberto a entender o que vem daquela pessoa, o que vem daquele movimento. Mas antes desse processo, a gente fica refém do que as pessoas falaram que deu certo. Particularmente, eu fiquei 25 anos da minha vida nesse processo. Falaram que isso dá certo, falaram que isso é bom. E como é libertador, quando de repente você começa a entender mais de si mesmo, de todo esse processo, e aí sim você começa a olhar e ver, caramba, tem muita gente que está trabalhando pelo bem, tem muita gente que já está num movimento diferente, e eu acho que cabe muito a cada um de nós, claro, não é uma regra, né? Até mesmo porque, às vezes, aquilo que funciona para mim não vai funcionar para você e vice-versa, mas aqui a questão talvez não seja de funcionar ou não funcionar, mas desta autoconsciência que nos faz nos percebermos muito mais do que uma matéria física. Alex, na minha percepção, é só uma parte de quem eu sou, não é o meu todo. É a minha representação aqui neste momento, nesta vida. Mas se a gente for olhar na essência, amor, energia, então, ou seja, parece que todo esse processo externo que a gente vive, de uma certa forma, entre muitos princípios ou até mesmo entre muitos propósitos, tem a fazer nós nos reconhecermos novamente como essa energia de amor, né? E como é bom poder compartilhar isso com as pessoas, não é verdade? Verdade, tudo culmina nisso, sabe? Eu passei, o que eu ia te contar é que eu passei por um processo, lógico que não generalizando, novamente a gente precisa reafirmar isso, que a gente não generaliza que todos os médicos são, né, que não acreditam no amor, que não trabalham para cura, muito pelo contrário, né, muito pelo contrário. Mas há um tempo atrás, antes de eu conhecer todo esse processo, antes de eu conhecer até mesmo o Reiki, eu acho que foi logo após que eu conheci o Reiki, eu fui consultar porque eu tinha muita dor no peito, muita dor, era uma dor estranha para mim, né? E tosse, e febre, eu pensei, nossa, estou com pneumonia, né? E fui consultar, logicamente, pediram tomografia, hoje eu entendo a tomografia que foi vista, né? Porque a tomografia é aquele foco que eu te falei de Hammer, que ele vê, que tem nas tomografias do cérebro, tem no cérebro, no órgão correspondente também tem aquela mancha. Então apareceu uma mancha muito grande no meu pulmão,
direito. E o médico me disse com todas as letras, estava eu e meu esposo, e ele disse assim, Gabriele, eu te aconselho a marcar, sai daqui, vai falar com fulano lá, marca uma biópsia, porque se você esperar mais, eu não sei o que vai acontecer contigo. E não espera mais do que 3 meses. Ou seja, ele me deu uma sentença de morte ali, né? Um pulmão, né? O que você pensa? Né? Ah, vou morrer. Eu saí chorando do consultório. E aí eu fui direto falar com a pessoa que ele tinha me encaminhado, cheguei lá, essa pessoa já estava sabendo, porque o telefone deve ter sido mais rápido do que a minha chegada lá, né? E a pessoa me passou o orçamento da biópsia que eu tinha que fazer. Então, eu ia ter que ficar internada, blá, 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 fazer um monte de coisa. Esse somatório dava em torno de, eu não lembro agora, mas ele dava em torno de 7 ou 8 mil reais. Era algo assim. Não parcelava, tinha que ser à vista, eu tinha que me virar para pagar. Quando eu me dei conta, é aquela coisa que eu te falo, a gente é sempre guiado, né? Mesmo que a gente não saiba, não aceite. Veio uma luzinha assim, disse, pera, só um pouquinho, o que está acontecendo aqui? Será que isso é real? E o médico tinha dito que só ele era especializado naquele exame que ele tinha que fazer e que não adiantava procurar outra pessoa, que ficava na minha conta e risco procurar outra pessoa. Que ele tinha a solução para o meu problema. Quando eu saí, eu já não estava mais chorando, não de tristeza, mas de raiva. Porque eu pensei assim, puxa vida, mas que história é essa? Não tem como parcelar. E eu falei, tá, mas então se a pessoa não tem dinheiro, ela morre, é isso que acontece? E o cara olhou para mim e fez assim, ó, como quem diz, sim, é isso que acontece. Então eu saí de lá desapontada. Fiz um cartão num plano de saúde bem simples, que tem, deve ter em todo o Brasil, enfim, e fui consultar com uma médica bem novinha, assim. Ela fez o exame que só o médico fazia, fez no consultório dela, dentro da sala dela, sentada numa cadeira, demorou 15 minutos, me cobrou R$ 150, e eu não tenho nada. Eu tô viva, né? Isso já faz tantos anos. Eu nunca passei por um processo de biópsia de nada. Então, assim, né? Se a gente for procurar, sim, a gente vai encontrar. Porque o nosso corpo, ele está reagindo, né, a determinadas dores que a gente vive, emocionais. Biologicamente, o nosso corpo está nos apresentando sinais de que a gente tem que expelir aquilo de dentro de nós. Que a gente tem que liberar aquelas toxinas que estão dentro de nós, que foram geradas por um momento conflituoso que nós vivemos. Né? Então, quando a gente quando a gente entende esse processo, a gente vê que quem procurar acha, né? Mas se a gente procurar a solução, a gente também acha. E a solução não é uma receita de bolo. Não é só os médicos que estudaram a doença que sabem. Não é só, né? Não é só a pessoa que faz reiki que sabe fazer reiki, como eu disse antes, até uma oração é reiki. Então, existe infinidades de possibilidades de autocura, desde que nós estejamos abertos a isso. A medicina germânica é só mais uma ferramenta. Só mais uma, é divina, mas é só mais uma ferramenta. Só ela, sozinha, também não traz. Como você bem disse, a gente precisa do amor. A gente precisa do sutil, a gente precisa do que a gente não consegue tocar, estudar. Ninguém estuda o amor, né? Sim, é verdade, Gabriele. Olha, maravilhoso, viu? Estamos aí 1h24 de live, passou... Eu digo assim, não somos flow, mas a gente entra em flow aqui, né? Porque, graças a Deus, sempre as conversas muito bacanas, muito producentes, e a gente nem vê o tempo passar, isso é maravilhoso. Eu queria te pedir assim... Baseado na tua história, pensando em todos os movimentos que você passou, tudo que você viu, as transformações que você fez na tua vida, se existisse uma sacada, uma dica, ou simplesmente aquilo que você sente que seria o melhor de ti, o que você diria para as pessoas que estão nos acompanhando até agora, Gabriele, para que a gente feche com chave de ouro? Que vocês não precisam acreditar em nada do que eu falei. Nada, em nada, em nada, em nada. Porque eu sou só um instrumento que estou passando aqui as percepções do que eu vivi com a minha visão, com as minhas percepções dentro dos meus valores, dos meus princípios. Mas tem uma coisa que vocês não podem duvidar.
Isso ninguém de nós pode duvidar. Que existe uma força infinitamente superior a nós, ao que nós conhecemos, ao que nós podemos morrer pesquisando, estudando. Que essa força é quem nos guia. Esta força é o que nós temos que buscar através da medicina, através da terapia integrativa, através de terapias energéticas, através da igreja, através do que você se sentir bem, do que lhe convier. Mas que você coloque esta força infinita na sua vida para ser a sua força, a sua mentoria, o seu guia. E aí sim, você vai encontrar os caminhos adequados para você gerar as curas emocionais, físicas e todas que você precisa. Uau, Gabriele, muita gratidão, viu? E me fala uma coisa, hoje em dia, como é que você trabalha? De repente eu quero fazer um atendimento com você, como é que funciona? Hoje a internet é incrível, né? Tu pode fazer esses atendimentos online. Faço atendimento para pessoas de todo o Brasil. Já fiz atendimento para pessoas fora do Brasil. Então, assim, a internet é maravilhosa. É só me chamar. Eu vou sempre explicar antes o processo. Vou sempre conversar antes para ver se o meu processo vai se adequar com o que a pessoa necessita. Se a pessoa achar que sim, aí a gente faz o processo online, dá para marcar tranquilamente. Demora, a minha sessão demora 2 horas, não menos que isso. Então, sempre faço um preparo antes para que a gente tenha esse tempo exclusivo, para que na primeira sessão a gente encontre a raiz dos nossos conflitos e já comece a delinear novos caminhos para serem percorridos e gerar autocura. Que legal, Gabriele. Bom, 2 movimentos para a gente finalizar. Primeiro eu queria pedir para vocês que estão acompanhando com a gente aqui, se valeu a pena, deixa uns coraçãozinhos aí pra gente para validar isso. E aí, mais uma coisa que eu quero pedir para você. Assim que a gente finalizar a live, ela vai ficar salva tanto na minha página quanto na página da Gabriele, né? Deixa um comentário lá pra gente, deixa um oi, deixa uma curtida, porque senão o Instagram, ele não entrega. Se a live cai lá, ela foi muito legal, nossa, muitas lives já aconteceram assim, seriam extraordinárias, mas de repente passa uns 4, 5 minutinhos até aparecer, e aí ninguém comenta, ninguém curte. Então, gente, dá essa forcinha aí, se valeu a pena pra você, se fez sentido, coloca lá um comentáriozinho, pode ser simples, pode ser uma reflexão, para a gente conseguir levar esse conhecimento para mais pessoas. Gabriele, muita gratidão. Sigam a Gabriele aí na página dela. Sejam muito bem-vindos ao Mindcast também. E ó, vou ficar aguardando o seu convite para fazer essa réplica. Sim. E eu vou para tua página com o maior carinho para poder compartilhar a minha história também. Gratidão, viu? Gratidão mesmo. Gratidão a você, querido. Gratidão a todos que passaram, que vão assistir também depois. Gratidão mesmo por esse tempo e eu poder falar dessa medicina tão linda, né? Desses conhecimentos tão sagrados. E quero sim o teu retorno na minha página. Você vai ser muito bem-vindo. Vou amar conhecer a tua história também. E tudo que a gente puder fazer para agregar valor, para transformar as vidas das pessoas, assim como a nossa vida, a tua também foi transformada em algum momento, né? E é em constante transformação, a gente sempre vai estar juntos. Muita gratidão, gratidão a Deus por ter dado tudo certo, não caiu, não travou, e tudo perfeito. Que legal, muito obrigado César pela participação, a Ariana pela participação, a da Silva também colocou aqui. Tenham todos uma excelente noite e um fim de semana maravilhoso para vocês e segunda-feira estamos de volta. Gratidão, Gabriele, um beijão. Gratidão, e nos vemos querido, em breve, beijão. Viu? Fiquem com Deus. Uma boa noite, tchau, tchau. Boa noite.